Olá, gente querida, parceiras e parceiros do setor cultural, artistas, produtores, gente que se interessa por arte e cultura. Eu sou Bárbara Damasio e está no ar mais um episódio da websérie Cultura e Informação, um espaço de diálogo sobre políticas públicas culturais e o fazer artístico em suas diversas dimensões, sempre dividindo essas conversas comigo, minha querida amiga Elaine Kalov, ela que é especialista em gestão cultural, formada em produção executiva para TV e cinema, foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí, é integrante das câmaras setoriais de audiovisual, produção cultural e música do mesmo conselho. Tem um currículo imenso e também é musicista percussionista. Sempre conto isso para as pessoas. Obrigada, Elaine, mais um episódio. Eu tenho que tocar um dia com você, né? Dá pra gente gravar isso, assim, o pessoal ter esse registro. A gente assim, só brincou uma vez. A Elaine, produtora, engoliu a Elaine percussionista. Uma vez numa festinha privada a gente fez um som, eu lembro. A gente faz de vez em quando, assim, mas não é tão público, assim, é uma canjinha de vez em quando. Gente. Mas estamos aqui, né, Bárbara? Estamos aqui com 2 convidados especiais, uma coisa histórica. Eles são tão especiais que eles participam de 2 episódios da nossa série. Olha, eu nem sei nessa hora se é antes ou depois, se já foi ou se já vai. Não então, importa. Assim, a gente não dá spoiler, a gente só fala, e aí, gente? E aí, como que vocês estão? Beleza? A gente vai falar hoje sobre um tema que gera muita fofoca, muita falta de informação. Antes da fofoca e da falta de informação, apresenta nossos convidados, gente, né, Bárbara? Com vocês, Sara Uriarte e Max Reinert. E eu vou ler, claro, a biografia deles para vocês ficarem sabendo de tanto de coisa linda que eles produziram aí ao longo de suas trajetórias. Max é diretor artístico da TESPES, Companhia de Teatro, desenvolve estudos na área de dramaturgia contemporânea, foi facilitador do projeto Dramaturgias, Leituras em Cena do SESC em Santa Catarina e no Pernambuco. Produtor do Festival Brasileiro de Teatro Tony Cunha em 2017, coordenador técnico em 2019 e 2022. Teve sua dramaturgia publicada pelo selo Dramaturgias da editora Multifoco, 2 vezes indicado ao prêmio APTR Nacional. Vida Seca, melhor espetáculo adaptado online, e Papelê, uma aventura de papel, melhor espetáculo infanto-juvenil em 2021. Sara Uriarte é artista visual, professora e produtora cultural. Sua pesquisa estabelece relações entre fotografia e performance. É professora da área de fotografia na educação básica, Colégio de Aplicação da Univale, e no ensino superior, graduação em fotografia, também na Universidade do Vale do Itajaí e em cursos livres. Faz parte da Câmara Setorial de Artes Visuais do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí. É responsável pela DES Editora e Espaço de Pesquisa e Produção em Artes Visuais, em funcionamento em Itajaí desde 2014. Queridos, sejam bem-vindos. Muito obrigada. A gente vai falar sobre um assunto que gera muita polêmica, muita falta de informação. E a gente queria que vocês compartilhassem, ao longo das trajetórias de vocês, o quanto que a lei de incentivo, as leis de incentivo são importantes e como que vocês lidam com elas no trabalho de vocês. Ok, obrigada por estar aqui com vocês novamente. Não, muito bom. E aí, assim, vamos para a fofoca, né? A gente sempre ouve, assim, a gente vem discutindo nessa série essa questão de o que é a política pública, o que é plano de cultura, o que é conselho, a profissionalização do artista, o que é ser artista, o efeito da cultura, tem várias coisas. E eu acho que um ponto muito, muito importante disso são as leis de incentivo à cultura, né? Que elas são difamadas em todos os níveis e até a gente da área não entende realmente o processo e às vezes fala bobagens, né? E quando eu digo fala bobagem, gente, assim, às vezes por total desconhecimento e às vezes por maldade, né? Então, vamos deixar essas coisas claras. Vamos trazer essas informações para os nossos ouvintes, né? Para quem está acompanhando. Nosso público não precisa ser necessariamente artista. Então, olha, a gente tem a Lei Rouanet, tão mal falada, né? Cheia de coisas, de polêmicas. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda devido para financiar projetos culturais. Para isso, é necessário que os projetos sejam aprovados pelo Ministério da Cultura. E aí, antes de você seguir, eu quero começar o nosso beabá.
esse dinheiro as pessoas adoram falar, mas estão tirando da saúde, estão tirando da educação. Não estão. Existe uma coisa no país chamada Constituição, que prevê os direitos culturais à cultura, o acesso à cultura, às artes, é um direito dos cidadãos brasileiros, e o orçamento nacional, os orçamentos estaduais, os orçamentos municipais devem prever a despesa com cultura. Né? O seu orçamento, ele tem uma linha que diz lá quanto cada governo vai gastar com cultura. E aí, como que isso é gasto, essa coisa, mas são as empresas que dão, não sei o quê. É uma lei de incentivo. A empresa deixa de recolher um dado imposto, em vez dela pagar para o governo, ela apoia projetos que ela escolhe, geralmente elas procuram ter um perfil, né, que tem a ver, geralmente têm algum interesse nesse projeto, e esse dinheiro, ele é lá parte do orçamento. E aí a pessoa fala, mas tem que usar esse incentivo? Tem um monte de incentivo no país, com valores mas muito mais altos. Quando o governo lá fala que tem desconto para... por exemplo, para salvar uma montadora de carro e tira o IPI, isso é uma renúncia fiscal. Sabe? Então, existem inúmeras. Procurem. O último dado que eu tenho eram mais de 200 programas de incentivo fiscal no país. E vou dar um mais, assim, muito óbvio que ninguém percebe isso como um incentivo fiscal. Quando você faz o seu imposto de renda e você não paga a assistência médica, por exemplo, que você pagou o ano inteiro e desconta do teu IR, isso é um incentivo fiscal. É uma isenção fiscal, aliás, perdão, é uma renúncia. Você está deixando de pagar para o governo porque você pagou do seu bolso uma coisa que o governo deveria te propor segundo a Constituição. Então, é uma renúncia fiscal. Então, existem muitas renúncias. Então, a primeira coisa é isso. Está tirando daqui e vai lá para a cultura? Não está tirando lugar nenhum. Está pondo o que é previsto na lei. Vou falar ainda de outras leis, né? Porque as pessoas desconhecem sobre esse assunto. Lei do audiovisual. A lei do audiovisual é uma lei de incentivo à produção audiovisual que permite a captação de recursos por meio de renúncia fiscal, que a Elaine estava comentando. Para isso, os projetos precisam ser aprovados pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine. O Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura é uma iniciativa do Ministério da Cultura que financia projetos culturais em todo o país por meio de editais. Os editais de cultura são concursos públicos que selecionam projetos culturais para receberem financiamento. Eles são lançados por órgãos públicos, como secretarias de cultura, ou por empresas privadas. Leis estaduais e municipais de incentivo. Além das leis federais, existem também leis estaduais e municipais que permitem a captação de recursos para projetos culturais locais. Em que momento do trabalho de vocês se apropriaram dessas leis? E contem um pouquinho para a gente de toda a dificuldade, desde a inscrição do projeto, captação de recursos, prestação de contas, execução do projeto. Bom, eu nas artes visuais, particularmente, faço bastante uso de diversas formas de fomento, né? Até porque, talvez o que a gente pense, assim, né? Quais outras formas de geração de renda e de sobrevivência mesmo, financeira, né? Que as produções artísticas têm. Nas artes visuais, o que seria fora disso seria a venda direta de obras. Então, essa é uma possibilidade. Tirando isso, a gente tem no país, né, estruturadas diversas formas de fomento que vão desde pequenas exposições aos salões de arte, aos eventos, né, que tem um caráter mais quase um festival, então eventos grandes, há projetos de pesquisa dentro das artes visuais, né, então não só exposição. E na minha trajetória, né, já usufruí de muitos editais, seja edital de exposição, edital de pesquisa, via mecenato, né, que é essa categoria ou esse sistema justamente da renúncia fiscal, ou às vezes a gente tem os editais de fundo próprio, né, de verba direta. E uma das coisas que eu gosto bastante de comentar com as pessoas que não conhecem esse funcionamento é do processo de seleção desses trabalhos. Porque às vezes parece que esse dinheiro existe, e daí eu chego lá, né, bato na porta da Fundação Cultural da minha cidade, da Secretaria de Cultura, enfim, e digo, olha, eu tenho esse projeto aqui, é muito legal, eu quero tanto de dinheiro. E, na verdade, isso é muito mais sistemático, né? Como é todo o uso de dinheiro público, e tem que ser.
o mais interessante desses editais é justamente porque eles possibilitam democratizar um pouco o acesso a esse dinheiro. Então, se eu tenho um edital aberto, qualquer pessoa tem o direito de concorrer nesse edital. E daí, claro, cada lei, cada edital, enfim, vai ter seu formato específico, mas a gente tem uma série de coisas que precisam ser explicadas sobre esse projeto. Isso vai passar por uma comissão de seleção, que geralmente vai envolver pessoas da própria gestão ali, né, seja do município, do estado ou do país, para verificar toda a questão de documentação. Vai envolver profissionais técnicos da área da cultura para entender também a qualidade e relevância daquele projeto. Então, existe toda uma tramitação até que, de fato, esse dinheiro chegue, né? Pensando, por exemplo, aqui em Itajaí, na Lei Municipal de Incentivo, acho que dá para a gente pensar que o tempo que decorre entre eu começo a escrever um projeto, para daí inscrever, passar por todo esse processo e o dinheiro chegar na conta do projeto, que não é uma conta minha, né? É uma conta vinculada àquele projeto, porque isso vai ter que ser prestado contas depois, depende do ano, dá quase um ano. Né? Então, não é tão simples assim, vou lá bater e vou dizer, oi, quero um dinheiro aqui. Então, existe uma... A gente tenta fazer, né? Enfim, as gestões precisam, é dever delas fazer com que esse processo seja o mais transparente possível. Então, existe uma seriedade com a qual esse uso de dinheiro público é feito, né? Eu acho que tem duas questões que também se levantam. Uma que já falou, tipo, quando a gente fala em lei municipal, lei federal, de incentivo à cultura, as pessoas falam, dando dinheiro para os artistas. Primeiro, que ninguém dá dinheiro para ninguém. Uhum. Segundo, que não é o único subsídio. O agro recebe subsídio. Muito subsídio. As montadoras de carro recebem subsídio. Né? Várias... Gente, o transporte público. É subsidiado. Uhum. Então, assim... agora até no estado, por exemplo, de Santa Catarina, o ensino universitário vai ser subsidiado com muito dinheiro. Uhum. Um dinheiro que praticamente nunca foi para perto da cultura, né? Então, isso é uma prática que existe e talvez, em alguns lugares, seja muito menos transparente do que é com a cultura. Uhum. Porque na cultura, parece que o grau de exigência de transparência é muito maior. Segundo, é isso. Quando as pessoas falam, a Cláudia Raia ganhou 5 milhões de um projeto. Vamos por partes. Primeiro que esse dinheiro não vai parar na mão da Cláudia Raia em nenhum momento. 5 milhões. Ele vai para uma conta que vai ser administrada por um produtor, que vai pagar dali todas as despesas que esse projeto tem. Eu fui olhar esse projeto que é da produtora da Cláudia Raia. Isso, que é da produtora da Cláudia Raia. E tinha mais de 320 pessoas envolvidas que iam trabalhar no projeto. Ou seja, quando um valor entra para um projeto específico, ele tem a criação de empregos diretos, a criação de empregos indiretos, porque, por exemplo, a Cláudia Raia vai fazer uma circulação com um projeto de musical. Então, ela vai para a cidade, ela vai ter que pagar transporte, alimentação, hotel, para essas pessoas que vão ficar trabalhando lá. Ela vai contratar gente da cidade para fazer produção local. Ela vai contratar jornais da cidade para fazer divulgação. Ela vai contratar rádio, ela vai contratar televisão, ela vai contratar uma pessoa que vai lá para passar as roupas, porque são muitas roupas para o espetáculo. Ela vai contratar os técnicos de iluminação que vão fazer a montagem do teatro. Tem o bilheteiro, ou seja, existe toda... É uma cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva, que é responsável por, acho que 4% do PIB nacional. Então, não é que essas pessoas estão ali brincando de fazer alguma coisa e ganhando dinheiro da cultura. Não. Na verdade, elas estão sustentando famílias. Aconteceu uma conversa que eu achei muito interessante, que foi o Vanderlei estava falando sobre alguma questão sobre a lei. O Vanderlei trabalha na Fundação Cultural do Itajaí, quem não conhece, é o diretor administrativo, né? E aí tinha um evento e eles contrataram uma pessoa para fazer os cafés. E aí, na hora de pagar essa pessoa, ele foi lá e disse assim, eu preciso que tu coloque isso, Lei Rouanet, bababá, porque esse evento está sendo pago via Lei Rouanet. A pessoa ficou abismada, porque ela não se dava conta que o trabalho que ela estava fazendo para aquele evento... Era parte de um projeto que tinha apoio da Lei Rouanet. Então, tipo assim, não é só os artistas que recebem da Lei Rouanet. Não! Na verdade, na maioria dos projetos, para usar o mesmo exemplo da Cláudia Raia,
A minoria é artista, a maioria é técnico, né? E é o pessoal que a gente não vê nos projetos, não é só a galera que está no palco. Que está carregando e detalhe, peso, né? que está montando, que está fazendo as coisas. O pessoal falou, 5 milhões para Cláudia Raia. Gente, por quanto tempo essas pessoas vão trabalhar? Quanto tempo leva uma montagem de um musical? Né? Essas pessoas não estão ganhando e enfiando lá, sei lá, 100 mil reais cada uma do bolso. Não. Não. Gente, é um trabalho de meses. Muitos projetos têm carteira registrada. A galera é CLT, recebe direito, tudo. Exatamente. E está tudo ali incluído. Né? Então, gera uma quantidade enorme de empregos. E o que você falou, o direto, o indireto. O indireto, gente, a proporção bem arredondada, assim, FGV, dados da FGV, não é a Elaine que está falando isso, não tirei da minha cabeça. Para ser educada, né, Marcos? Né? Não tirei da minha cabeça. É de, no mínimo, 2 vezes para cada real investido. Então, gente, imagina, uma cidade que investiu 100 mil reais, ela está gerando 300 mil reais dentro daquela economia dela. É muita grana girando. E às vezes você fala uma cidade pequena, se vai um espetáculo, e que, como você disse, uma cidade menor, que chega, você ocupa o hotel, você gasta no restaurante, no posto de gasolina. Gente, é muita grana girando. Que projetos vocês gostariam de destacar que tiveram apoio de alguma lei? De qual lei que vocês acham que merece um destaque dentro da trajetória? Nossa. São tantos, né? E alguns bem premiados, né, Max? Eu acho assim, ó, a gente já teve, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que é legal também a gente pensar, porque sempre as pessoas pensam, ele está tirando dinheiro da prefeitura, ou ele está tirando dinheiro daqui para colocar no projeto dele. Mas, às vezes, as pessoas também fazem o oposto, né? Por exemplo, a gente já ganhou projetos, 2 vezes a gente ganhou o Iberecena. O Iberecena é um projeto feito com o apoio da Funarte, mas é bancado por um instituto da Europa. Então, tipo assim, na verdade, a gente trouxe dinheiro para a cidade. Num prêmio que foi, eu acho que 10 mil euros, e um outro prêmio, se não me engano, foi 15 mil euros. Então, tipo assim, na verdade, a gente trouxe dinheiro de lá de fora. Todo mundo emite. Detalhe, né? Todo mundo emite nota fiscal, né? Exatamente. Aí você emite nota fiscal aqui, você dá trabalho para as pessoas que estão aqui na cidade. Então, isso é que às vezes as pessoas também não pensam. Um projeto da Ancine é a mesma coisa. Às vezes o dinheiro vem de próprios fundos, às vezes, que são criados pela venda de ingressos, que são criados fundos, e esse fundo retorna para projetos que vão fazer novos filmes, novas séries, e isso vai gerando uma cadeia que se retroalimenta. Gente, isso foi feito nos Estados Unidos. Porque a indústria de Hollywood é diferente. Não, isso foi feito na indústria de Hollywood. Essa é a maior jeito. falácia. É falar, quando o nego fala assim, mas a indústria de Hollywood não usa incentivo. Usa, gente. Claro e que muito. Usa. O método deles é diferente porque eles já estão em outro nível. Eles conseguiram o que a gente precisa no nosso setor cultural, que é se tornar uma verdadeira indústria. Exatamente. Entendeu? É diferente. Só que quando você vai produzir... Cara, assiste um filme norte-americano qualquer e começa a ver dos filmes que você assiste, vai até os créditos e espera aparecer o símbolo da Geórgia. Do estado de Geórgia. Tá num monte de filme que a história nem se passa nos Estados Unidos. Aí você fala, mas por quê? Porque aquele estado sabe que para cada real que ela investiu ali, e eles têm, né, o tax rebate, né, que devolve parte dos impostos que você gera na cidade. Tem, às vezes, descontos diretos. Tem os números são muito absurdos de grandes, assim. O cara, ele te dá uma renúncia, por exemplo, tudo que você fizer ali é muito mais barato, só que gera tanto dinheiro para a cidade e a proporção é tão absurdamente grande que eles falam, claro, venha, a gente quer todas as produções aqui, venha. Não é à toa que tem estúdios, por exemplo, na Austrália, em lugares que gente, a cidade, a economia da cidade vive em torno daquilo. O que foi a Nova Zelândia depois da saga Senhor dos Anéis? Exatamente. E na Itália, onde foi filmada a série Roma, o cenário, o Latità, uma coisa assim, me fugiu o nome agora. Tá lá, o cenário virou ponto turístico. Uma atração turística. Porque também tem isso, né? Tem a geração de renda direta enquanto o projeto está acontecendo. Por exemplo, imagina a gente aqui, às vezes, no município, a gente trabalha com projetos com uma equipe um pouco menor. Depende do projeto também, né? Mas imagina, desde uma coisa simples. Eu levo 15 pessoas que vão trabalhar nessa cidade durante 30 dias. Durante 30 dias, essas pessoas precisam comer, precisam dormir, etc. Mas isso tem um efeito a longo prazo também, né?
A cidade continua colhendo frutos desse trabalho, enfim. Assim como a gente vê esses efeitos, mas é porque, claro, eles não são imediatos às vezes. Então, as pessoas têm dificuldade de dimensionar isso, né? O quanto isso impacta, o quanto a produção cultural impacta numa determinada região, justamente porque, às vezes, ela possibilita até pensar, né? Se tem gente, então essas pessoas precisam de determinados serviços a serem prestados. Então, alguém precisa começar a prestar aquele serviço, se é que já não tem. Enfim, é uma cadeia muito grande, né? Ano passado aconteceu uma edição do Tony Cunha, né? E aí, Festival de Teatro o Festival Tony de Teatro Cunha. Tony Cunha, exatamente. É um festival brasileiro que traz gente de todo o país para cá. Algumas vêm, elas recebem um cachê para fazer as suas apresentações, mas elas têm que ir para um hotel, blá, blá, blá. Aí, a gente estava procurando um lugar que pudesse atender as pessoas enquanto restaurante. Porque, às vezes, a pessoa sai do teatro muito tarde. Então, esse restaurante tem que ficar aberto até mais tarde e tal. E a gente encontrou um restaurante que tinha recém-aberto. Fazia 3 semanas que eles tinham aberto. Quando a gente terminou o festival, porque ela nem botou muita fé na gente. Claro, porque ela pensou assim, o que eles vão vir todo dia comer aqui? Entendeu? E a gente falou, não, se você fechar com a gente que você vai ficar aberto, a gente vai levar o pessoal todo dia para comer aí. Quantas pessoas? Olha, vai ter dia que vai ser 20, vai ter dia que vai ter 40. E teve dia que as pessoas começaram a entender da cidade que a gente estava indo comer ali, e aí as próprias pessoas da cidade estavam indo para ali. Então teve dia que ela teve que mandar buscar cadeira no restaurante vizinho para poder continuar atendendo as coisas dela. Porque queriam confraternizar com os artistas. Claro, também. exatamente. Então, chegou no final, ela olhou pra gente e falou assim, vocês salvaram a inauguração. A inauguração. Né? Porque imagina isso, você tá com um restaurante que tá recém-aberto, não é conhecido na cidade. E aí você leva todo dia pra lá, 40, 50 pessoas, 40, 50 pessoas. Depois disso, a gente continuou indo no restaurante, porque era um restaurante bom, não era caro, não era exagerado, né? Não vou fazer propaganda, mas... E aí ela falou, olha, pra mim, criou digamos assim... concretizou uma aposta que eu tinha, que era de montar o restaurante. Hoje ela tem 4 na cidade. Exatamente. E eles são apoiadores de todos os projetos. E eles são apoiadores de todos os projetos. Todo mundo vai projetos. pra lá, é ótimo. É ótimo. E ela tem 4 restaurantes na cidade nesse momento. E isso aconteceu em 1 ano e meio. Olha só. 1 ano e pouco. A cadeia produtiva através de um projeto de lei de incentivo. Exatamente. Exato. Exatamente. E é uma pessoa de um circuito, teoricamente, muito fora da produção artística, né? Da produção cultural, que passa a integrar essa cadeia produtiva, né? Às vezes sem saber até. Às vezes o até Tony sem saber. Cunha, entre aqueles que eu destaquei, o Festival Tony Cunha, ele é de fundo municipal. Ou ele é de lei de incentivo, o recurso? As 2 últimas edições foram feitas com recurso municipal, direto da prefeitura. E o Salão de Artes, que a Sara vai trabalhar esse ano, também é por fundo municipal. Esse ano a gente executa, né, a 16ª edição do Salão Nacional de Arte de Itajaí, que é um evento da Fundação Cultural de Itajaí, que é orçamento do município. Eu faço aquela chamada para que, se a pessoa estiver assistindo daqui 10 anos, este ano é 2023. É isso. É verdade. Né? E aí, como é que funciona, de repente, para explicar para os nossos ouvintes e quem está assistindo, como é que funciona essa diferença do fundo municipal? Vocês que trabalham, são chamados pela Fundação Cultural a trabalhar no projeto, a parte de prestação de contas fica a cargo da Fundação Cultural. Ou vocês também trabalham junto? No nosso caso, no caso do Tony Cunha, a parte administrativa é toda feita pela fundação. Porque como é dinheiro público de lá e vem de lá, e eles já têm, por exemplo, licitações da empresa de iluminação que vai atender o festival. Tem licitação da empresa de sonorização, tem espaços e tal. Nesse caso, o que a gente tem tentado coordenar é a parte mais artística, né, do evento. E aí, a partir disso, a gente vai conversando com a fundação por essas necessidades e vai tentando convergir para que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Pelo que eu entendi, para a próxima edição, a Fundação pretende se inscrever no PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado,
né, que trabalha com renúncia de ICMS, no caso. E essa comissão técnica, a fundação, ela pode fazer uma contratação direta, no caso. Vocês não participam de edital para trabalhar na coordenação do festival? No nosso caso, não teve um edital, porque porque a gente todas as pessoas que estavam trabalhando eram ligadas à setorial de teatro. E aí a gente foi... Na verdade, a gente percebeu essa necessidade de ter algumas pessoas que tivessem que trabalhar, dar um pouco mais do seu tempo para fazer esse trabalho. Levou isso como uma decisão da setorial para a prefeitura. E aí a prefeitura, através dos seus... Só que foi feito o contrato... Existe uma licitação. Licitação e inegibilidade. Então, assim, você precisa demonstrar o seu currículo, que você tem notório de saber. Isso são muitas coisas legais, assim, de quando a gente fala de recurso público sendo aplicado, né? Né? Porque a gestão tem modos, que aí são as licitações, inexigibilidade. Inex. Aí eu escrevo na descrição do vídeo. Inexigibilidade. Isso, inexigibilidade. E aí tem esses modos e tem os projetos que são que a gente usa regularmente, né, para tantas coisas. E aí uma coisa que eu acho que é interessante pensar, a gente vinha conversando antes de gravar, né, que quem vê uma prestação de contas de um projeto cultural, primeiro que vai pensar 10 vezes em querer fazer um projeto cultural. Segundo, que vai parar de falar assim, vai ter dinheiro no bolso. Não, gente, dá tanto trabalho prestar contas, que eu falo assim, que se eu quisesse roubar dinheiro, eu ia fazer outra coisa, porque a gente não tem condição. É muito trabalhoso, né? Vocês que fazem os projetos também, tem isso, não tem? Fazer a prestação de contas, acho que é a pior parte, né, do projeto. A gente fez um projeto para a Petrobras em 2015, se eu não me engano. E era isso. O projeto durou 1 ano e meio. A gente fez 4 prestações de contas durante o processo, porque, na verdade, era assim. Eles te davam um valor... Aí você São repasses parciais. Parciais. Aí você tinha que gastar aquele valor... Prestar contas daquele valor para ver se eles iam te dar a segunda etapa. Isso. E aí, a partir do momento que você prestava contas daquilo, e era assim, cada prestação de contas eram 300 folhas, 400 folhas. Porque era isso, tipo assim, nós fizemos uma bobagem que é assim, nós vamos distribuir camisetas para as crianças. As crianças não podiam assinar um termo de que tinham recebido as camisetas. Então, a gente tinha que tirar foto de toda criança recebendo a camiseta. Porque precisa comprovar que aquela verba precisa comprovar, da maneira que foi dito que seria. Então, tinha uma nota fiscal da compra, da feitura das camisetas, e cada foto das crianças que estavam recebendo. Eram 170 camisetas. Então, foi durante o projeto 170 fotos. Você nunca mais fez isso? Não, nunca mais na minha vida eu vou fazer uma coisa dessa. Agora a entrega das prestações de contas é digital, né? Agora na maioria dos lugares. Mas eu fiquei pensando em quem analisa, porque, né, uma outra etapa, né? Não é só entregar a prestação de contas, né? A gente entrega, essa prestação de contas é analisada, e daí a gente tem essa prestação aprovada, e se ela não é aprovada, a gente tem que responder às questões que não diligências. Imagina a pessoa analisando essa prestação de contas das 170 fotos das crianças. Eu tenho um projeto que do qual eu não fiz parte durante a produção, mas eu estou na equipe que ainda responde, né? Porque, detalhe, né? Você é responsável ainda por 10, 20 anos, dependendo do edital, né? Exatamente. Por essas contas. Isso. Então, que tem 8.000 comprovantes de pagamento, porque é de um filme. Vocês têm ideia do que é analisar isso? Pensa, cara, quando os técnicos da Ancine, essas coisas, o pessoal reclama, porque demora. Gente, você tem ideia do que eles olharem 8.000? E o que a gente se tornou, né? Assim, nesses últimos 4 anos, não tenho nenhum problema em falar isso, que nesses últimos 4 anos a gente tem que ficar justificando coisas absurdas e sendo alvo de ameaças. Fale um pouquinho sobre isso, gente, até para, assim, dizer para quem está nos ouvindo, não é fácil o que a gente passou, né? Porque no fundo, uma descrença com o órgão público, assim, né? Enfim, uma descrença das pessoas com o governo se voltou em um ódio contra uma classe trabalhadora inteira. E, no fundo, é isso que os artistas são, né? Nós somos uma classe trabalhadora.
que, assim como todos os outros cidadãos e cidadãs do país, trabalham, comprovam suas contas, pagam seus impostos e etc. E daí todos os nossos processos, não importa o quão transparentes ou quão dentro da legalidade eles estivessem, foram questionados. E uma das coisas que eu acho mais complicada é que a maior parte das pessoas que fizeram críticas muito duras não vai atrás, porque, por exemplo, as nossas prestações de contas são públicas. Se eu quiser chegar hoje na Fundação Cultural e disser, eu fiquei sabendo que houve uma irregularidade no projeto X, eu gostaria de conferir essa prestação de contas. Eu tenho o direito de ir na controladoria do município e ver. Então, assim, toda a informação está lá. Isso foi prestado contas, não é um processo fácil de fazer, né? Justamente, a Elaine comentou, 8 mil comprovantes de pagamento. Eu já pensei, socorro, porque 8 mil comprovantes de pagamento significa também 8 mil notas fiscais. E 8 mil comprovantes de transferência. E 8 mil comprovantes de transferência. Sim. E daí eu preciso bater esses 3 de 8 mil. Então, assim, Imagina os extratos bancários, porque você tem que bater o extrato bancário. Além de tudo, tem o extrato bancário. Coitado desse controlador. Então, assim, e é só a gente pegar, por exemplo, qualquer prestação de conta. Se teve alteração... eu vou usar um exemplo de um projeto meu. Eu tinha uma verba de X para pagar um serviço de gráfica. E daí, na hora, o preço unitário alterou e a nota saiu com aquela verba que eu tinha e 2 centavos a mais. Eu tive que escrever uma nota explicativa de por que tinha 2 centavos a mais e de onde aqueles 2 centavos iriam sair do cachê anterior. Ou seja, é tudo muito explicado. Então, esse ódio a toda uma classe artística, e eu falo ódio porque as pessoas começaram a receber ameaças, assim, a gente começou a ser xingado na rua, né? Se a gente pensa a nível nacional, assim, a coisa foi muito Itajaí também. desmedida. Em Itajaí também, né? A coisa foi muito desmedida e sem base nenhuma. Então, isso é muito complexo, assim. Por que eu detesto alguém que está cumprindo o seu papel social, inclusive cumprindo um papel que é do governo, que é de possibilitar à população o direito ao acesso à cultura, que é direito constitucional. Quanto foi moroso a questão da Lei Aldir Blanc, né? E como está sendo a questão da Lei Paulo Gustavo também, a gente está... Mas isso é assunto para outro episódio, Bárbara, porque o nosso tempo acabou. Eu sou a arauta das más notícias, né? Desculpa. Deus. A gente tem um episódio só sobre a Lei Paulo Gustavo. Teremos um episódio só sobre lei emergencial. Gente, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade, pelo tempo de vocês, para vir aqui trocar essas ideias com a gente, contar das trajetórias. A gente é muito fã do trabalho de vocês, por isso que vocês estão aqui, porque a gente que fez a curadoria. Né? Não conta, Bárbara, dá que a galera não gosta. Vai, né? Obrigada pelo convite. É verdade, obrigado pelo convite. E é isso, seguimos trabalhando, porque... E prestando contas. Prestando contas, Né? porque assim, ao contrário de que muita gente pensa... A gente não vai desistir, gente. Desculpa, a gente não vai desistir. Ele estava louco para dar esse recado para a câmera. Vai lá, vai lá. A gente não vai desistir. A gente é artista, é isso que a gente tem vontade de fazer e a gente vai continuar fazendo. Não importa se as coisas vão ser mais dificultadas ou não, a gente vai e vai tentar cada vez mais esclarecer a população do que está acontecendo, né? Porque são sempre narrativas, né? E a gente já passou por muita coisa. E vai continuar aí, na rua. Inclusive, Aguardem. porque a gente continua trabalhando para que a população possa ter acesso e usufruir de tudo isso, né? Exatamente. Porque a gente também não trabalha só para a nossa classe, a gente trabalha para uma população inteira. Exatamente. Arrasaram. O Cultura e Informação conta com o patrocínio da Prefeitura de Itajaí e Fundação Cultural de Itajaí por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Com apoio do Instituto Sorrir. Lembrando que você pode nos assistir via canal Café Maestro Produções e nos ouve no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada e até a próxima edição.